Depois da trágica morte de Fiel, Peregrino foge da cidade das vaidades e recomeça sua caminhada, entristecido pela perda. Todavia, ele não permanece sozinho. Dos capítulos 14 ao capítulo 20, Deus lhe provê uma nova companhia. Ele estava já caminhando a uma certa distância quando viu que estava sendo seguido. Alguém havia ouvido o seu testemunho na cidade das vaidades. Acompanhou tudo o que aconteceu a eles e decidiu então seguir Peregrino também em sua jornada. Este chamava-se Esperança. Algumas traduções chamam-no de esperançoso. Quando viu então que Esperança o seguia, Peregrino reduz seus passos a fim de ser alcançado pelo seu companheiro. Eles começam a ter um diálogo a respeito deles. Peregrino conta-lhe sua história e o próprio Esperança diz a ele que havia deixado a cidade da vaidade e estava seguindo agora rumo à cidade celestial. E eles tiveram, durante essa caminhada, diversos encontros e algumas experiências comuns, algumas boas, outras muito ruins. Dentre os muitos encontros que eles tiveram, eles logo encontraram interesse próprio e seus amigos, apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza, que foi consideração então de nossa reflexão por número 4. Encontram também com Demas, que chama-os para conhecer uma mina de prata, mas eles não aceitam e seguem o caminho deles. Depois eles encontram uma estátua de sal e se lembram então da passagem da mulher de Ló. E ali são exortados a não olhar para trás, a avançar olhando sempre para frente, olhando para a cidade celestial. Foi por erro de Peregrino que ambos entraram pelo prado do caminho errado. Peregrino achou que aquele caminho era mais suave e tranquilo e convenceu Esperança a segui-lo. Estavam eles no atalho da vã confiança. E quando estavam nesse atalho, cansaram-se do caminho e resolveram descansar. Tendo repousado um pouco, foram acordados pelo gigante desespero. Este tinha um castelo ali naquela região. Ele era casado com uma mulher chamada Desconfiança. E o gigante os aprisionou. Levou eles para o calabouço do castelo e manteve eles lá presos alguns dias. Houve torturas, eles passaram fome, sede, não conseguiram dormir e foram dias de muita amargura e sofrimento. Em um dado momento, Desconfiança instruiu a Desespero para que lhes desse alguns meios para tirar a vida. Os peregrinos até chegaram a pensar que em meio a tantas dores e lutas, talvez tirar a vida fosse uma boa ideia. Todavia, um ao outro aconselhava, e quando um estava tendente a ficar desanimado, o outro o animava, e assim eles conseguiram sobreviver. E no sábado à noite, eles oraram, juntaram-se como Paulo e Silas em Filipos e começaram a orar e clamaram ao Deus dos céus. E nesta hora então em que estavam clamando a Deus, Peregrino coloca a mão no peito, e ao colocar a mão no peito ele sente que ali tem uma chave que lhe foi dada quando ele estava a caminho da porta estreita. E quando ele pega naquela chave, ele se lembra e diz: esta é a chave da promessa. E de posse desta chave, ele consegue abrir as portas do calabouço. E assim, eles, sorrateiramente, para não acordar o gigante desespero, conseguiram fugir de seus domínios. O gigante bem tentou alcançá-los, mas, por ajuda divina, o gigante não conseguiu alcançá-los e eles assim então saíram dos seus domínios e puderam sobreviver. Caminharam ainda mais algum tempo
até que chegaram a um lugar chamado Montanha das Delícias. Ali haviam pastores que trabalhavam para Emanuel. E ali eles foram bem acolhidos, eles puderam descansar, receberam alimento, receberam gentil hospedagem, e os pastores chamavam ciência, experiência, vigilância e sinceridade. Estes abençoaram grandemente a vida dos dois peregrinos e eles puderam então retomar sua caminhada assim que despediram-se dos pastores. Eles foram em direção à Montanha das Ideias Fantásticas. E lá eles tiveram o primeiro encontro com um personagem interessante que chamava-se Ignorância. Ignorância tentou convencê-los de que as coisas não eram como eles estavam crendo. Todavia, Ignorância estava muito iludida em sua crença. E os peregrinos, num debate, conseguiram mostrar para a Ignorância onde estavam seus erros. Todavia, a Ignorância não se deixou dissuadir e permaneceu no seu engano. Logo em seguida, deixando a Ignorância de lado, eles se encontraram com pouca fé. Este era um tanto desanimado, não caminhava bem e até atrapalhou os peregrinos em sua jornada. Num dado momento parou para descansar e foi roubado por covardia, desconfiança e culpa. Os peregrinos continuaram a caminhada. Encontraram-se então com um adulador. Este lhes causou grande dano, de maneira que os enredou em seus pensamentos e fez com que eles ficassem presos e não pudessem avançar. Mas eles receberam auxílio de vigilância, meditação e oração e assim conseguiram passar pela montanha das ideias fantásticas e superaram assim o seu caminho. Eles encontraram um ateu que questionou bastante a fé que eles estavam professando e colocou muitas dúvidas nos corações dos peregrinos. Mas eles também se apegaram à palavra, ao ensino que haviam recebido e assim permaneceram firmes. Tiveram um segundo encontro com Ignorância e desta vez os peregrinos foram mais incisivos. Questionaram todos os pensamentos de Ignorância. E por fim ressaltaram que a Ignorância tem uma fé imaginativa, tem uma fé que é falsa, e é uma fé que é baseada em suas ações e não na obra de Cristo. Mas não adiantou. Ignorância continuou achando que poderia encontrar algum atalho para a cidade celestial. Os peregrinos avançaram até que chegaram a um lugar chamado Rio da Morte. Este foi um momento muito dramático da caminhada, pois eles buscaram uma ponte para atravessar esse rio, mas não havia ponte. Eles precisavam entrar no rio e cruzá-lo. O peregrino temeu, sentiu seus pecados e começou a caminhada, mas o rio era fundo demais para eles. E estando em meio à caminhada, o peregrino achou que iria perecer ali mesmo. Mas esperança estava ao seu lado. E sendo mais ágil, conseguiu incentivar o peregrino a que continuasse firme, olhando para o objetivo, para o alvo, olhando para a cidade, para os portais dessa cidade, e assim avançar neste rio da morte. O peregrino teve momentos muito difíceis, às vezes se afogando, mas nesses momentos seu amigo Esperança estava ali sempre erguendo, fazendo com que ele pudesse continuar sua caminhada. Foi difícil essa travessia, mas chegou um momento em que Peregrino conseguiu sentir que seus pés tocavam o chão. E aí eles caminharam resolutamente até a outra margem. Quando chegaram na outra margem, viram os portões celestiais. E os peregrinos se dirigiram para lá, bateram a porta e dois seres resplandecentes abriram as portas para eles. Eles foram recebidos com muita alegria, com júbilo, e o rei pessoalmente veio recebê-los e introduzi-los na cidade celestial,
Disse a eles: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O autor ainda viu mais algumas coisas em seu sonho, a respeito de como os demais peregrinos que estavam iludidos com mentiras se perderam. Mas ele quis focar na alegria de peregrino e esperança, e tendo então visto um pouco da cidade celestial, ele diz: e nisto acordei e vi que tudo fora um sonho. Gosto de pensar neste personagem Esperança como aqueles que observam o nosso testemunho e seguem a Jesus em função daquilo que tem visto em nossa vida. Esperança viu o testemunho de fiel e peregrino e por isso decidiu começar sua jornada. Eu lhe pergunto: quem são os que, em função de observar o seu testemunho de vida, decide acompanhá-lo nessa jornada rumo à cidade celestial? Alguém já lhe disse que o seu testemunho foi decisivo para que ele passasse a seguir a Jesus Cristo? Você tem sido um referencial de vida cristã para alguém como o peregrino era para a esperança? Peregrino tem um lastro de influência espiritual sobre esperança. Há alguém sobre quem você exerce uma boa influência espiritual? Há alguém que segue os seus passos? Você se sente responsável pelo progresso ou retrocesso espiritual de alguém? Há alguém com quem você consegue conversar assuntos espirituais com profundidade e sinceridade de coração? Você tem ajudado alguém a dirimir suas dúvidas e lutas espirituais? Essa parceria de peregrino e esperança é uma parceria maravilhosa, excelente. Ambos se beneficiam da companhia um do outro. Quando eu deixei a cidade de Campo Grande e fui para o seminário, lá eu tive a companhia de diversos fiéis. Depois me tornei professor e por 6 anos trabalhei no seminário até o ano de 2000. Neste ínterim eu conheci diversos que eu posso denominar como esperanças. Ali eu tive alunos que hoje eu sei que continuam seguindo a Jesus. Tenho contato com eles e me sinto extremamente feliz quando ouço boas notícias deles e me preocupo quando ouço notícias que não são boas, notícias que são preocupantes. Posso mencionar alguns deles, com certeza esquecerei, não terei condições de mencionar todos. Mas, dentre alguns, quero citar Carlos e Cida Lopes, Sérgio e Zila Domingues, Éder e Vanessa Orsese, Claudinei e Paula Pires, Raimundo Nonato e Sueli, Claudinei Paulino, Núbia, Pierre e Silvana Ferrari, dentre outros tantos que considero aqueles que começaram a caminhar um pouco depois de mim, mas ainda permanecem nessa caminhada rumo à cidade celestial. Tendo ido para Pompeia, encontrei outros a quem considero também esperanças. Ivan e Ellen Schiozawa, Paulo e Raquel Pedroso, Francinaldo e Érica Araújo, Marcelo e Rebeca Kubotsu, André e Amanda Kubotsu, Elisa Caetano, Márcio e Priscila Avelar, entre outros tantos. E os muitos alunos que tive na Faculdade Teológica Sul-Brasileira e outros da Igreja Evangélica Holiness do Brasil, a quem acompanho e tenho grande esperança de que continuarão firmes. Chegando a Valinhos, aqui também encontrei diversos com os quais eu olho com este olhar esperançoso de que posso abençoá-los, posso ajudá-los na caminhada e com certeza Deus me tem concedido esta graça de caminhar junto com Erlon, Aline, Giseline, Roberto e Salim, e Ana, João e Isabela, Igor e Carol, Ivan e Roberta, Augusto e Flávia, Mauro e Leia, e tantos outros que aqui eu vejo com esperança de que continuarão na sua caminhada e que eu posso ajudá-los, posso ser para eles um referencial, posso abençoá-los nesta caminhada. Um dos meus valores ministeriais
é ter um ministério voltado para a próxima geração. Eu creio que isto é de extrema importância, que os peregrinos olhem para as esperanças e tenham neles a expectativa de que serão excelentes peregrinos neste caminho que nos conduz à cidade celestial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.